Perdão entre a dor, o dilema e o propósito. Perdão é uma das palavras mais usadas e menos compreendidas da nossa geração. Falamos sobre perdão, pregamos sobre perdão, exigimos perdão, mas pouco realmente se entende do que ele significa. Quero começar aqui com um dilema real. No livro de Sunflower, escrito por Simon Wiesenthal, há um relato impressionante. Wiesenthal, sobrevivente do Holocausto, é levado ao quarto de um soldado nazista moribundo. Aquele homem participou do assassinato dos judeus. Antes de morrer, ele quer confessar os seus crimes e pede perdão. Wiesenthal ouve tudo: a confissão, arrependimento, desespero, e ele sai do quarto, em silêncio. Não perdoa. E o livro inteiro gira em torno dessa pergunta: alguém pode perdoar um crime cometido contra outra pessoa? Ou ainda é esta pergunta, esta questão: existe limite para o perdão? O ofensor precisa merecer ser perdoado? Esse é um dilema moderno. Agora, vamos para um cenário bíblico. Em Gênesis 45, encontramos José diante de seus irmãos. Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Observe algo profundo. José não nega o mal. Ele não suaviza o pecado. Ele não diz está tudo bem. Ele nomeia o que aconteceu. Vocês me venderam. Então, perdão não é fingir que não houve traição. Perdão não é apagar a história. Perdão não é negar a dor. Mas então José faz algo extraordinário. Deus me enviou adiante de vós para a conservação da vida. Aqui está o ponto central. Os irmãos venderam, mas Deus enviou. Responsabilidade humana e soberania divina coexistem. José enxerga aqui duas dimensões da história. Ele enxerga a maldade humana e ele enxerga a providência divina. Ele não absorve o pecado dos irmãos. Ele transcende o pecado através do propósito de Deus. E aqui está uma verdade poderosa. O perdão nasce da interpretação correta da dor. Enquanto ele estava na cisterna, não entendia. Enquanto estava na casa de Potifar, injustiçado, também não entendia. Enquanto estava na prisão esquecido, ainda não entendia. Mas no palácio, ele entendeu o propósito divino por trás de tudo que lhe aconteceu. O grande problema da história que Deus está escrevendo na nossa vida é que muitas vezes só entendemos depois, ou no futuro, ou mesmo ainda na eternidade. Existe uma expressão antiga que diz assim: há males que vêm para o bem. José é a prova viva disso. Ele sofreu mal. Mas Deus transformou aquilo em instrumento de preservação. Em Gênesis 50 e 20, ele reafirma: vós intentaste o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Perceba, o mal foi real, mas o propósito foi maior. Agora vamos esclarecer aqui algumas verdades que não são bem compreendidas sobre o perdão. Perdoar não é esquecer. Perdoar é lembrar, sem desejar vingança. A memória pode permanecer, a amargura não. Perdoar não significa restaurar imediatamente o mesmo nível de confiança. Perdão é espiritual, confiança é relacional. Reconciliação é progressiva. José perdoou, mas ele observou o caráter dos irmãos antes de confiar neles novamente. Perdoar é um ato. Viver depois de perdoar é uma disciplina, preste atenção nisso. Porque o perdão precisa muitas das vezes ser reafirmado. Quando Jacó morre, os irmãos têm medo que José mude de ideia, mas José reafirma o perdão. Então, perdão não é sentimento. Perdão é uma decisão sustentada. José chorou. José sofreu. José foi injustiçado. Mas ele escolheu uma narrativa. Deus estava nisso. Quem perdoa precisa vigiar a própria narrativa interna. Se você continuar repetindo
repetindo mentalmente: eu fui traído, eu fui injustiçado, eu fui humilhado. O passado continuará governando o presente. Enquanto não perdoamos, continuamos prisioneiros. José foi vendido como escravo, mas se não tivesse perdoado, teria continuado escravo da amargura. Perdão é a libertação final. O que muda na vida de quem perdoa? Você sai da posição de vítima, recupera a autoridade emocional, interrompe o ciclo da vingança, permite que Deus seja luz. Porque quando você não perdoa, você tenta assumir o papel do juiz. Isso destrói você por dentro. Agora voltemos ao dilema de Wiesenthal. Ele estava diante do mal absoluto. A sua pergunta era legítima. Quem tem autoridade para perdoar? José podia perdoar porque o mal foi cometido contra ele. Wiesenthal estava sendo convidado a perdoar em nome de mortos. São contextos diferentes, mas a grande lição permanece. Quando você entende que Deus está escrevendo uma história maior, o perdão se torna possível. José compreendeu que a sua dor tinha uma função redentiva. Ele estava preservando a linhagem da promessa feita a Abraão. Este fazia parte de algo maior do que a sua própria dor. E aqui está algo profundo. A maior injustiça da história, a cruz, foi ao mesmo tempo maldade humana absoluta e plano soberano de Deus. O mal não anulou o propósito. E talvez hoje você esteja numa cisterna, ou na prisão, ou no silêncio da injustiça, e você não entende. Mas a pergunta é: você quer paz ou você quer ter razão? Você já perdoou ou continua reabrindo o caso internamente? Perdoar é decidir. Manter o perdão é uma disciplina continuada. Talvez a ofensa que lhe fizeram esteja dentro de um propósito que você ainda não enxerga. Lembremos o caso de José. Os irmãos venderam, mas Deus enviou. Bem-aventurado aquele que consegue, à luz do propósito divino, reinterpretar o próprio sofrimento. Porque quem entende o propósito divino lida melhor com o mal que sofreu. Hoje você tem uma escolha: continuar prisioneiro do passado ou permitir que Deus transforme o mal que lhe fizeram em instrumento de maturidade. Perdão não muda o que aconteceu, mas muda quem você se torna depois do que aconteceu. E talvez a maior libertação não seja sair da prisão externa, mas sair da prisão interna. Perdão é isso. Decidir que a última palavra sobre a sua história não será a dor, será o propósito de Deus. Deus abençoe a sua vida grandemente.